Deus, nós te louvamos, porque Tu és a razão, Senhor. Obrigada, Deus, porque Tu és o Deus que por nós tudo executa. E nós chegamos até aqui porque o Senhor tem sido conosco. Amém. Nós cremos, ó Deus, que não será diferente nessa hora. Amém. Eu tenho me colocado diante do Senhor e sei que é o Senhor quem falará por mim. Amém. Obrigada, Deus, porque a Tua glória será manifesta em nossas vidas nessa noite. Amém. Nós te louvamos, engrandecemos e dizemos que Tu és muito bem-vindo nesse lugar. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com você um texto que está em Lucas, capítulo 1. Se você trouxe a Bíblia, eu gostaria que você abrisse e acompanhasse comigo a leitura. Lucas, capítulo 1. A partir do versículo 26, diz o seguinte: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não tem relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Queridos, esse texto fala sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Amém. Mas para que uma vida nasça, é preciso que ela seja gerada antes. E o texto que nós lemos, no versículo 35, diz como é que isso aconteceria na vida de Maria. Diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Outras versões dizem: o ente que de ti nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. O nascimento de Jesus, ele não foi uma sequência imediata a essa palavra do anjo. A partir daquele momento, Maria começou a gerar Jesus dentro dela. Dentro de Maria estava se formando Jesus. Amém. E eu conheço muito bem esse processo de gestação. Eu e meu esposo, durante muitos anos, tentamos de várias formas engravidar, né? Eu tentei engravidar, fizemos vários tratamentos, fizemos inseminação artificial inclusive, e nós não conseguimos gerar. Mas enquanto esse tempo passava, eu procurava conhecer como é que funcionava tudo isso. E eu conheço bem como é que se procede na gestação. O que é que acontece enquanto uma vida se desenvolve dentro de nós? Quando uma mulher engravida, essa vida é desenvolvida a partir de uma formação inicial. Há um período de formação onde os órgãos eles são desenvolvidos, os órgãos vitais, eles têm origem, as células se juntam e elas começam a formar o coração, começam a formar o pulmão, começam a formar o aparelho digestivo. E é interessante você observar que quando uma mulher grávida vai no início da sua gestação fazer uma ecografia, aparentemente nada diz, mas há uma vida ali dentro. Amém. E essa vida, quando você faz a primeira ecografia, ela é demonstrada através de algo que pulsa, chamado coração.
O coração é o primeiro órgão que se forma dentro do ser humano. São as primícias do nosso organismo. E apesar de eu entender que o coração, quando a palavra fala em coração, ele está falando do espírito do homem. Eu acho tremendo entender quando Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração. Ele está pedindo que nós demos a Ele as primícias. Amém. Nós aprendemos em Vida de Prosperidade que primícia é do Senhor. Aquilo que é primeiro é do Senhor. Amém. O Senhor diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Ele quer as nossas primícias. Amém. Mas além do período de formação, há um período de desenvolvimento. A partir do momento em que o bebê, o feto é formado, ele começa a crescer e a se desenvolver. Todos os órgãos, eles têm aquele período inicial, e a partir de um determinado tempo, que começa normalmente por volta do 4º mês de gestação, esses órgãos eles vão simplesmente se desenvolver. A criança vai ganhar peso, vai ganhar estatura. E é interessante observar, queridos, que embora a olho nu não se possa perceber a vida sendo gerada dentro. Amém. E eu queria compartilhar algo com você que o Senhor falou comigo. João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 1 João capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: pois 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Apocalipse, capítulo 19, versos de 11 a 13, diz assim: vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Da mesma maneira como Maria gerou, nós estamos gerando vida em nós. Amém. Jesus é a palavra. E desde o momento que nós aceitamos a Jesus, que nós conhecemos, que nós cremos no amor vindo da cruz. O versículo 35 que eu li em Lucas, eu quero reler, para que você entenda aquilo que eu quero expressar nessa noite. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Foi dessa forma que Jesus foi gerado em Maria. Não foi diferente comigo e com você. O Espírito Santo veio sobre nós. Amém, amém. O amor de Deus me envolveu e envolveu você. Amém. E Jesus começou a ser gerado dentro de nós. Aleluia. Ele começou a ser gerado, mas como uma gestação, é um desenvolvimento. Isso. Tem um texto em Efésios, em Gálatas, capítulo 4, versículo 19, onde Paulo diz que ele sente dores de partos até que Cristo seja formado em nós. Queridos, nós passamos 2 anos aqui em gestação. Amém. O desenvolvimento da vida foi acrescido a cada dia. E é interessante observar, queridos, eu não sei quantas mulheres tiveram o privilégio de engravidar nesse lugar, mas que delícia é sentir o bebê mexendo dentro de nós. À medida que a gravidez se desenvolve, que o bebê cresce, esses movimentos são mais perceptíveis. E é interessantíssimo você observar que na vida espiritual não é diferente. À medida em que Jesus toma espaço em você, o mover dele é muito mais nítido. Aleluia. Você percebe com muito mais clareza Deus se movendo dentro de você. Amém. À medida em que essa vida cresce, à medida em que essa vida ganha tamanho dentro de você, esse mover se apresenta mais forte, mais visível. Amém. Amém. O
o Espírito veio sobre nós, e eu e você começamos a gerar e a ter um desenvolvimento dessa gestação. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Uma gravidez completa, ela tem um fim, e esse fim é o parto. É preciso, queridos, que essa vida que foi gerada dentro de nós saia. Amém. É preciso que eu e você tenhamos coragem de dar a luz. Amém. É preciso que nós, queridos, como eu sinto saudade da época em que minhas filhas estavam dentro de mim, porque é gostoso demais. E infelizmente muitos de nós queremos ficar grávidos para sempre. Mas eu não fui chamada para ficar grávida para sempre. Amém. Fui chamada para gerar vida. Amém. Eu quero que você diga isso comigo. Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Esse chamado. E esse chamado É gerar vidas. é gerar vidas. Aleluia. Se tem uma pessoa que sabe na prática, eu sei na prática que Deus não me criou para ser infértil. Amém. Eu sei na prática. Aleluia. Porque eu sei o que é você passar 12 anos querendo um filho e ser incapaz de fazer isso. E a alegria que é gerar. Amém. Eu sei, sabe por quê? Porque eu entendi que Deus me criou para gerar. Amém. Deus me criou para ser frutífera. Deus me criou para gerar vida. Amém. Não apenas para ficar com ela dentro de mim, engordando e crescendo, mas para fazer ela vir à luz. Aleluia. Gerar outras vidas, Amém. outras vidas e outras vidas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Falta 2 minutos. Misericórdia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que te chamou das trevas. Querido, você sabe o que você tem, você sabe o que você é, e você sabe o que você pode, mas isso tudo tem um propósito. Amém. Você não é e sabe o que é, o que tem, o que pode, simplesmente para ficar com um barrigão imenso. Você faz, tudo isso é realidade para você gere vida. Amém. O texto diz para que anuncieis, para que multipliqueis. Querido, vai lá em Gênesis. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Deus, Jesus, o Espírito, ao criarem as coisas, eles diziam: crescei, multiplicai-vos, frutificai, crescei, multiplicai-vos, frutificai, crescei. Aleluia! E é essa a palavra de Deus para mim e para você. A vida que foi gerada em você durante esses dias precisa nascer, querido, é hora de parir. Amém. É hora de parir. As vidas que estão aí fora precisam que você tenha coragem de deixar nascer a vida. Aleluia. Mateus, queridos, quando fala aí de fazer discípulos, ele está simplesmente parafraseando o que Deus disse lá no começo, frutificai e multiplicai. Está na hora da gente voltar para Lucas e ver qual foi a posição de Maria e ter coragem de assumir isso. O que Maria disse? Apesar de todas as coisas que ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, conforme tudo fala. Agora nós nos posicionamos e fazemos isso também. Você foi chamado, como eu fui chamada, para gerar vida. Para gerar vida e deixar essa vida sair de você. Amém. Eu queria só dizer para a Ana e para o José que vocês são. Tem um texto de Jeremias que diz que Deus levantaria pastores segundo o seu coração, que ensinariam com conhecimento. E apesar da Ana não ser pastora, eu não tenho outro problema para te dar, não. Porque quem cuida com zelo, com amor, Amém. com um monte de ovelhas, só pode ser isso. E eu queria dizer com todo o meu coração: muito obrigada. Amém. Aleluia. Pela aliança que eu sei que existe entre nós. Amém. Honrados, dizendo que esse povo aqui da Calel é grato. Aleluia. Recebido do Senhor a bênção de ter tocado, de ter o privilégio de fazer parte também do verbo da vida. Amém. Eu quero convidar o meu povo a ficar de pé e a dar uma